E eu quero ministrar exatamente sobre isso. Falei, uau, Senhor, eu creio que o Senhor confirma a palavra que o Senhor tem para nós nessa manhã. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? O que nós temos feito com o nosso tempo. Vire para o seu irmão, diga, fale isso para ele. O que você tem feito com o seu tempo? E a Com Abre o Culto, ela fala sobre da importância de nós servirmos a Deus, de nós aproveitarmos e servir ao Senhor com todo o nosso coração, de não fazermos a obra do Senhor, aquilo ao qual Ele nos chamou, de uma forma relaxada, estamos como mordomos aqui do Senhor. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do tempo, gastar a minha vida. Como você tem gastado, talvez eu trocaria este título por como você tem gastado a sua vida. Com o que você tem gastado, e não falo do sentido financeiro, mas eu falo no sentido do seu tempo. Se nós observarmos hoje, acho que o bem mais precioso que nós temos é exatamente o tempo. É exatamente essa oportunidade que nós temos. Vivendo esse momento, como eu vivi ontem, como nós temos vivido a cada dia, como você tem gastado o seu tempo. Eu quero compartilhar isso com você nessa manhã. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Tu já estás aqui, Pai. Antes mesmo de nós acordarmos, o Senhor já estava ao nosso lado, o Espírito Santo já estava nos direcionando, guardando a nossa saída da nossa casa, guardando a nossa chegada aqui a este lugar. E aqui apenas nós estamos manifestando, Pai, aquilo que realmente nós somos. Obrigado pela Tua doce presença, Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem falado, já ministrado ao nosso coração. Que essa palavra não seja uma palavra que eu, o pastor, está liberando, mas é aquilo que o Espírito Santo está ministrando ao coração de cada um nessa manhã. Fala conosco, mas não apenas, ó Pai, viemos a ouvir a Tua voz, mas viemos a exercer em atitudes aquilo que o Senhor está falando para nós. A Tua palavra diz, meu Pai, que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Em nome de Jesus. Amém. Vou pedir que você desligue o seu celular, amém? Por educação e por reverência à palavra de Deus. Não fique entrando nas redes sociais, amém? Já tem o pessoal da mídia aqui que já está gravando os cultos, mas eu peço por educação. Eu posso não ver aí você, né? O que você vê na sua telinha, mas o nosso Deus, Ele vê. Então aproveite esse momento. Então desligue o celular, e se você vê um irmão aí do seu lado no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, querendo conversar, dê um cutucão nele, falando, irmão, se converta, amém? Você tem, né? Você não é crente não, irmão. Você não é crente não. Então, a gente tem todo dia hoje para poder estar nas redes sociais, que você possa dar agora essas 2 horas em devoção ao Senhor, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, o verso 15 e 16. Efésios, capítulo 5, verso 15 a 16. Este é o dia que o Senhor fez, né? Por isso devemos nos alegrar na presença dEle, devemos nos regozijar naquilo que Ele tem feito, naquilo que Ele vai continuar fazendo e ainda vai fazer nas nossas vidas. Amém? Efésios 5, 15 a 16. Celular agora é facinho achar, né? Você não fica mais perdido, né? Mas eu lembro da minha época que a gente brincava de desembainhar a espada, né? E eu ganhei bastante, hein, irmão? Ganhei bastante, hein? Aleluia. Achou aí? Efésios 5, verso 15. Amém. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, olha só, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nesse contexto, Paulo está falando aqui para a igreja em Éfeso a importância do andar em santificação, de estar vivendo um processo de santificação na vida. Você perceber, o capítulo 5, ele vai falar da importância da questão conjugal, ele vai falar da questão em viver em sabedoria, que inicia esse versículo, a partir do versículo 15, ele fala também da questão da congregação, de estarmos juntos, reunidos como igreja. Então ele está pegando esse contexto, quando nós lemos esses 2 versículos, né, que está falando aqui de aproveitarmos o máximo cada oportunidade, de termos cuidado da maneira como nós estamos vivendo, que não podemos ser pessoas insensatas, mas temos sabedoria na forma
de que nós estamos vivendo nos nossos dias, Paulo está chamando a igreja de Éfeso exatamente para um processo de santificação, ou seja, eu não posso viver segundo a maneira que o mundo vive, eu não posso viver segundo a inclinação da nossa natureza humana que nós temos, condizente ao pecado, condizente à vontade da nossa carnalidade, mas nós devemos abandonar a velha maneira com qual nós andávamos. Se antes eu andava segundo o mundo, com vício, um palavreado torpe, vivia xingando, era uma pessoa irada, raivosa, tinha desvios de caráter, quando eu conheço a Jesus, eu preciso, em sabedoria, começar a viver de uma forma mais sábia, viver de uma forma diferente. Então é muito importante. Ele termina, depois vocês podem ler com mais calma o capítulo 5, ele termina nessa passagem que ele fala a partir do verso 15, ele fala que nós temos que compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então quando nós observamos isso e trazemos para o nosso dia, para hoje, amém, 2022, nós percebemos de um tempo para cá, não sei se só eu tenho percebido isso, a inversão dos valores em meio à nossa sociedade, como alguns conceitos de vida estão banalizados, perderam o seu efeito, e a gente tem ali visto uma falta de um conceito daquilo que é importante. Se perdeu os valores. Hoje já nós não observamos mais alguns valores éticos, morais. Hoje existe aquela frase, né? O que era errado se tornou certo, e o que era certo se tornou errado. E não podemos apenas olhar isso para o mundo, mas nós já observamos isso dentro da própria igreja de Cristo. Então essa falta de um conceito daquilo que é importante tem atingido muitas pessoas dentro da própria igreja do Senhor, onde aquela questão do ter está substituindo o que nós somos. O altruísmo, né, que é aquela questão de você se importar, ter uma empatia com o próximo, está sendo substituído pelo egocentrismo, pelo nosso individualismo, pela questão que o que para mim é mais importante, ponto final, não importa o que o irmão está passando. E graças a Deus nós temos aqui de um mês para cá procurado ministrar na vida da igreja a importância de que é melhor dar do que receber. A gente viu no primeiro domingo, e já se prepare para o primeiro domingo de junho, o nosso culto de primícia, o culto de compartilhar, de pessoas compartilhando o que tinha, dinheiro, coisas de roupa, e tantas outras coisas, a ação voluntária que nós temos aqui de quarta-feira, tudo isso, querido, tem que começar a ser parte de um conceito da nossa vida. E temos vivido hoje num mundo, numa geração que hoje se mata e se tira a vida por qualquer motivo e circunstância. Os valores estão invertidos. As pessoas não têm mais vivido como Paulo orienta, olha só, na igreja lá do começo do século, a não viverem de forma insensata, mas a viver com forma de sabedoria, com entendimento, discernindo o tempo, porque ele já fala que os dias são, diga para o seu irmão, os dias são maus. E o que a gente mais vê quando você vê um jornal, hoje, graças a Deus, a gente vê pouquíssimos jornais nessa questão de jornal que você, né, lembra da época que tinha aqueles jornais, o Agora, lembra que era da época do Agora, que você espremia assim, saia até sangue, porque a notícia era assim, né? Hoje você tem programas, né, da Atena, o Bart e tantos outros, que quando você olha, são as tragédias da vida. E a gente tem visto isso porque os valores têm se invertido na nossa vida. E mesmo dentro da igreja, hoje mais nós não se portamos com a obra do Senhor, não mais ganhamos tempo. Olha só que nós cantamos, eu quero ganhar, eu quero esperar algo, enquanto eu espero o Senhor, eu vou ganhar a minha vida, vivendo para Ele. Será que verdadeiramente eu e você temos vivido para o Senhor a nossa vida? Será que eu e você temos gastado este tempo na presença de Deus? O tempo, meus amados, apresenta oportunidades que passam e talvez nunca mais volte. Na verdade, não volta. Esse tempo que nós estamos vivendo agora de um culto num dia 15 de maio de 2022 não vai voltar mais. Essa experiência que você teve agora na adoração, que nós vamos ter na palavra, talvez não volte mais. Talvez você vai até ouvir essa palavra de alguém pregar, ou talvez até de mim mesmo, mas vai vir de uma forma diferente, vai soar no seu coração de forma diferente. Mas o que Deus está querendo falar com você é agora. Este é o tempo.
Este é o tempo, esta é a oportunidade, como o próprio apóstolo Paulo diz no versículo 16, aproveitando cada oportunidade, porque talvez essa oportunidade não volte mais. Quantos aqui já tiveram oportunidades tão preciosas na vida e perderam as oportunidades? Quem aqui? Bom, já tive um monte. Para de ser hipócrita, hein? Jesus fala isso. Quantas vezes a gente já teve oportunidade de fazer algo que poderia mudar a nossa vida e não fizemos? Há um provérbio judeu muito antigo que diz que há 3 coisas que nunca mais voltam: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Não tem volta. Aquela oportunidade que Deus está te dando hoje, ou deu para você, é agora o momento de você abraçar essa oportunidade. Essas 3 coisas, meus, jamais vão voltar, porque nós não podemos controlar o tempo, ao ponto de fazer voltar o momento que já se passou. Quantos aqui já tiveram aquela sensação, já pensaram, puxa vida, né, Val, bem que poderia voltar no tempo e mudar? Quem já teve, quem já falou para si mesmo isso? Ai, que meu Deus, por que eu fiz isso? Por que tomei aquela decisão, como eu queria que o tempo voltasse? Já teve essa experiência, não teve? E o que você sente depois? A raiva. E o que você faz com a raiva? Perdeu-se a oportunidade. Perdeu-se aquele momento. Não há mais como voltar o tempo. Deus está te dando hoje um tempo de fazer uma mudança da sua vida, então aproveite. Deus está liberando essa palavra porque é algo que Ele está trabalhando no seu interior. Talvez nós não entendemos o momento ou circunstâncias que passamos, mas se Deus está revelando algo para você, se Deus está abrindo uma porta sobre a sua vida, e às vezes você não quer enxergar, procure pedir o discernimento. Não viva a sua vida de uma forma longe da presença de Deus, ou não viva a sua vida da forma que você acha correto ou não, como viver. Por isso, nós devemos remir o tempo hoje, aqui e agora. E diante dessa verdade, meus amados, o correto é que cada um de nós repita a oração que Moisés faz no Salmo 90, que ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Olha o que ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias. O Deus está querendo liberar algo referente ao tempo. A palavra do Senhor diz que um ano para nós, para Deus pode ser 1000 anos, é um tempo kairós, é um tempo diferente do nosso. Talvez o que a gente acha, não, daqui a algum tempo, daqui a um ano eu vou fazer isso. Talvez o que Deus está querendo que você faça é agora. Essa é a oportunidade, esse é o tempo. Por isso é necessário que eu e você, como igreja do Senhor, a gente possa despertar. E eu quero falar sobre 3 aspectos relacionados ao tempo. O primeiro, nós devemos discernir o tempo que estamos vivendo. Diga para o seu irmão, discerna o tempo que você está vivendo. Não apenas eu como pessoa, mas também como igreja. Olha só, uma vez Jesus, ele chega para os religiosos, em Lucas 12, no verso 56, e diz: hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? Aqui nessa passagem, Jesus estava alertando o povo, e aqueles religiosos que conheciam muitas coisas, conheciam a Torá, sabiam das leis, se achavam superestimados espiritualmente, mas não conseguiram discernir o tempo, não tinham essa noção do tempo. E mesmo conhecendo as escrituras e as profecias que apontavam a questão do Messias, aqueles religiosos e muitas pessoas ainda assim pediam um sinal sobre a questão do Messias. Olha só, Jesus estava à frente deles, confirmando aquilo que os profetas estavam já dizendo. Mas aqueles religiosos, e como muitos judeus ortodoxos até hoje, esperam o Messias, aguardam a volta desse Messias. Assim como foi lá no passado, Ricardo, assim como foi lá no passado, Rodrigo, muitos de nós hoje não temos discernido quanto ao tempo que nós estamos vivendo. Você já parou para pensar este tempo que você está vivendo na sua vida? Você já parou para pensar esse tempo que a igreja tem vivido? Você já parou para pensar o tempo que a nossa nação tem vivido? O tempo que as nações e o mundo têm vivido? Pois é, precisamos discernir os tempos, discernir esse tempo que nós estamos vivendo. Estamos em maio de 2022, meu irmão, vamos falar a verdade. A passagem de ano parece que foi ontem. Parece que foi ontem que nós fomos para a conferência do clamor. Parece que foi ontem. Já estamos em maio, já chegando na metade do ano. E é interessante que Paulo começa
Esse versículo, no verso 14, ele já fala: desperta, ó tu que dormes. Olha só, está aí no verso 14, né, Val? Na minha Bíblia está assim, acho que na sua também está. Desperta, ó tu que dormes. É hora da igreja começar a discernir o significado de discernir, que significa distinguir, perceber algo, ou em alguém. Num tempo como hoje, devemos pedir a Deus o dom do discernimento. Precisamos começar a pedir: Senhor, que tempo, discernir o tempo que eu estou vivendo. Às vezes nós queremos ter uma mentalidade do passado, vivendo hoje algo diferente. Talvez eu não possa mais ter aquilo que eu pensava como um cristão há 20 anos atrás. E vamos falar a verdade, os mais antigos aqui, quem tem mais de 20 anos de convertidos aqui? Só a Conceição. Tem mais de 20 anos, Bel? O Vitor tem 22, Tá velho, hein? Quem mais tem mais de 20 anos aqui? A Tati, quem mais? Fala aí, Renato, você tem uns 30 já, filha. Você não tem, Val? Uma coisa você tem de convertido, Val. Sério, Val? Acho que é os cabelos brancos, hein? Né? Vamos falar a verdade, quando nós olhamos para a igreja hoje e olhamos há um tempo atrás, meu irmão, eu era uma pessoa chata. Ouvir música do mundo, crente, né? Músico, estou fazendo ouvindo uma música do mundo para poder conhecer um pouquinho sobre a questão musical, parte técnica, não existia. Até sobre tatuagens, eu era muito preconceituoso referente a isso. Sobre bebida. Quem falou aí? Eu não faço, meu irmão. Eu nunca vou fazer. Quer dizer, nunca vou dizer nunca, né? É verdade. Mas eu não faço. Mas eu não vou te condenar porque você está fazendo. Amém? Bebida tem o seu ponto. A Bíblia diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que vai me edificar essas coisas? Eu preciso pontuar isso. O que me edifica? Mas eu não posso ser juiz do próximo. E a nossa grande questão é que muita gente quer ser juiz daquela pessoa. Nossa, você faz isso, olha, você faz aquilo. Não. A palavra, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, que cada um avalie-se a si mesmo. Eu preciso ter uma análise da minha vida, eu preciso aprender a discernir o tempo, eu preciso discernir o momento. Ontem estava passando na TV, a gente deitou, né, já capotado, cansado, era meia-noite e pouco, estava passando os 2 filhos de Francisco. Eu fiquei assistindo um pouco, a pastora já começou a dormir, eu fiquei assistindo um pouquinho, falei, rapaz, né? Aí teve uma parte que o filho dele some, o cara lá que era produtor, 4 meses, e eu fiquei olhando o desespero do pai, o cara saiu na estrada atrás dos filhos. Hoje o que você faria? O que você faria, irmão, se teu filho some? Primeiro, muito pai já colocaria um chip para poder rastrear o filho. Segundo, coisa mais fácil, você vai pegar o celular, né? Lolô sumiu. Onde você está, Lolô? Aqui, mano. Segundo, às vezes a própria pessoa se denuncia, porque ela vai postar na internet. Hoje a coisa mais fácil é você localizar alguém. Falei, rapaz, é verdade, né? Naquela época, como era difícil você falar com alguém. Como era difícil, às vezes, você ter esse momento aqui, está passando o culto pela internet. Eu sou daquele tempo que para você saber de um evento, meu irmão, era a época que os irmãos, lembra da época que os pastores e os irmãos, a gente ia nas igrejas, fazia cartinha e convidava a igreja, né? A igreja Rios de Água Viva, vem o grupo da mocidade tal, vem por meio desta carta, convidar os amados irmãos da igreja Rios de Água Viva, a estar conosco os dias 28 e 29 de tal data, e eu vou falar, será de grande importância, uma bênção ter os amados irmãos conosco. E aí em cada igreja, lembra que é dessa época aí? Pegava, fazia aquele monte de carta, imprimia, saía distribuindo, fazia aqueles folder grande, A4, ia nas igrejas colando, ia em bar colando. Era a única forma, não existia Instagram, não existia Facebook. Precisamos aprender a discernir o tempo. Se esse é um tempo de uma comunicação mais rápido, mais fácil, eu preciso aproveitar e ter esse discernimento. Saber que a internet, da mesma forma, é um lugar e pode ser um ambiente que não vai te edificar, nem vai ser uma bênção para a sua vida, mas se eu for sábio, como diz o apóstolo Paulo, ter o discernimento de que isso é uma ferramenta importante para pregar o evangelho, para liberar algo abençoado para alguém que precisa, alcançar pessoas, eu vou usar, ter o discernimento.
Então você precisa ter o discernimento do tempo que você está vivendo. Às vezes eu posso estar vivendo um tempo na minha casa que não é muito bom. Talvez eu possa estar vivendo um tempo na minha casa que os meus filhos já cresceram, que muitas coisas mudaram do meu tempo. Eu preciso ter um discernimento de como eu estou vivendo agora a minha vida financeira, como eu estou vivendo agora a minha vida familiar com a minha esposa. Às vezes chega aquele momento que a família, os filhos um dia vão casar e vão embora. Eu tenho que ter o entendimento que um dia vai ficar só eu e a pastora. E eu preciso agora gerar esse relacionamento com ela. Né? A gente quer que os nossos filhos casem, a gente quer que os nossos filhos casem, sumam de casa. A pastora não quer não. Mas eu preciso aprender que um dia vai existir esse tempo. Se eu não lapidar o meu relacionamento com a minha esposa agora, aprendemos a viver muitas coisas, eu e ela, quando os filhos forem, vai ser aquela chatice. A gente não vai saber o que falar. Já parou em casa com a sua esposa e às vezes fica um mudo e um calado? Aí quando os filhos chegam, aí começa a ter um pouquinho mais de emoção, né? Alguma coisa está errada. Os filhos não vão ficar debaixo, e é como diz a palavra, os nossos filhos são como flechas na aljava, e eu tenho que, lançá-los longe. Então, se algo está ruim dentro do seu relacionamento, aprenda a discernir o tempo. Vai chegar esse tempo. Talvez você já está vivendo esse tempo. Então, o primeiro ponto que Deus quer falar conosco hoje é: aprendam a discernir qual é o tempo que você está vivendo como pessoa e qual é o tempo que nós, como igreja, estamos vivendo. Como Rios, nós estamos vivendo num tempo de restauração, de arrependimento, de busca. Nós estamos vivendo um tempo de eventos, de atividades loucas e frenéticas, porque estar na casa de Deus não significa que eu estou bem em relacionamento com Deus. Olha o que a Nani ministrou aqui. O que vai fluir no meu secreto, aquilo que acontecer no meu secreto, ele vai fluir para fora. Ele vai acontecer lá fora. A igreja é a extensão do que eu faço em casa. A igreja é a extensão do que somos. Aquilo que nós somos, não aquilo que temos. Eu posso ter ali uma faculdade de teologia, eu posso ter formações, eu posso ter riquezas, posso ter bens, posso mostrar na internet que estamos bem como família, mas aquilo apenas sendo uma forma de ter, mas não somos aquilo verdadeiramente. E a internet hoje, as coisas hoje mostram pessoas de uma forma que elas não são. Mas o que você é como cristão? O que eu sou como cristão? É aquilo que resplandece ali nas fotos, nos vídeos que você posta? É aquilo que nós somos quando olhando para o meu irmão? Nossa, o Rodrigo deve ser uma bênção. Ele é quietinho, calado, chega lá na casa da Nani e fala que nem uma atrás. O que você é? O que nós somos? Então aprenda a discernir esse tempo. Uma coisa você tem que ter o discernimento: Deus está restaurando a sua noiva, Deus está restaurando a sua igreja, Deus está nos levando nesse tempo para um tempo de arrependimento, para um tempo de nós confessarmos os nossos pecados. E aí entra o segundo aspecto: eu preciso aproveitar o tempo que tenho. Não adianta eu discernir, poxa, esse é o tempo de arrependimento, esse é o tempo de busca. Legal, pastor, é legal, hein? Tempo de compartilhar os bens, tempo de compartilhar roupa, né, Rodrigo? Tênis, tempo de compartilhar dinheiro com o irmão, levar uma cesta básica, vir aqui no café solitário, legal, só legal. Eu tenho que aproveitar o tempo, não adianta eu ter o discernimento. É aquela questão que eu falei com ela sente raiva, mas o que ela faz com a raiva? O que você faz com esse sentimento que você tem? O que você faz com a palavra que é liberada sobre a sua vida hoje ou ontem no culto dos jovens? O que você faz com aquilo que está sendo liberado? Eu tenho discernimento, mas eu preciso aproveitar. E a gente deve considerar esse aspecto. Eu preciso aproveitar o máximo tempo que eu tenho. Diga para o seu irmão: você precisa aproveitar o máximo tempo que você está tendo. E a palavra de Deus, ela diz isso, que nós devemos aproveitar as oportunidades, como nós lemos que o apóstolo Paulo falou. E o tempo que nós temos para viver em vida, viva com prudência, viva com sabedoria. Diga para o seu irmão: viva com sabedoria. Quando se fala em remir o tempo, remir significa resgatar. Nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro, porque o sangue de Jesus vertido naquela cruz nos resgatou da nossa natureza pecaminosa, nos resgatou do pecado. Ele nos transportou das trevas para a sua infinita luz. E remir o tempo é resgatar, ou seja, na tradução mais forte, é ter em nosso poder. Você tem que ter poder sobre o seu tempo, o tempo tem que ter poder sobre você. Aproveitar o máximo isso, o tempo que você tem, cada momento da sua vida, o servir a Deus com propósito.
Senhor, se o Senhor me chamou para ser um músico, se o Senhor me chamou para ser um pastor, se o Senhor me chamou para ser um obreiro, um profeta no Ministério Kids, alguém para trabalhar no social, alguém para trabalhar lá na mídia, na intercessão, se Deus me chamou para isso, aproveite cada momento, cada culto, cada oportunidade que você tem em estar na casa do Senhor, meus amados. E vai aqui uma exortação à igreja. Nós temos 2 cultos no domingo, e na terça nós temos escola de fundamentos, e na quinta eu tenho como ter um crescimento da palavra de fundamento, e tenho como ter um crescimento profético. Deus nos dá essa oportunidade de terça e quinta-feira, e é impressionante como nós não aprendemos a olhar. Espera aí, Deus está dando um discernimento para a igreja, e qual que é? A igreja precisa se fundamentar na sua palavra, e continuar vivendo no profético. E meu coração na terça se entristeceu, porque tinha 4 pessoas para aprender a palavra de Deus. E glória a Deus que na quinta veio um bom número de pessoas para entender o profético. E foi sobrenatural o que nós fizemos aqui. Talvez você esteja discernindo que o seu tempo agora é de ser um religioso como aqueles escribas que pediram um sinal de Jesus, e Jesus estava na frente deles ali. Eu aguardo o Messias, e o Messias na frente dele, e os sinais que acompanhavam Jesus, já definiam aquilo que os profetas falavam. O que eu adianta eu saber, mas não saber o que fazer com o conhecimento que eu tenho? Você pode ter lido a Bíblia inúmeras vezes, você pode já estar na igreja como muitos aqui há 20 anos, 10 anos, 17 anos, 15 anos, ou como eu, que cresci no berço cristão. Eu acho que eu nunca me desviei na vida. Amém, né, meu amor? Não bebo, não fumo, nunca usei droga, não uso droga. Quando eu chapo na presença de Deus. Nunca. Uma vez experimentei uma cerveja com um negócio ruim da bexiga. Aí imagina alguém que come junto tomando cerveja. Fala, meu Deus. Mas cada um é cada um. Mas independente disso, não adianta eu ter o conhecimento da palavra, o conhecimento do tempo profético, mas não aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. E a oportunidade que Ele está te dando hoje é de você discernir o tempo qual você está passando, na sua casa, como você, como pessoa. Às vezes a gente tem aquele discernimento do tempo, né? Que Deus fala assim, agora é o tempo de você fazer uma faculdade. Discernir o tempo. O que eu tenho que fazer? Aproveite uma oportunidade. Aproveite uma oportunidade. Seja na questão do emprego, uma bolsa. Aproveite a oportunidade. Um teólogo chamado George Miller diz: o assunto mais importante, mais urgente, com o que tenho de me ocupar a cada dia, é conservar a minha alma feliz diante do Senhor. Essa é a sua preocupação, em conservar a sua vida, a sua integridade diante do Pai. Existem pessoas, meus irmãos, que não oram mais, que não leem mais a Bíblia, que não querem cumprir o chamado de Deus na sua vida, que não tem mais vontade de estar numa terça-feira na escola de fundamento, que não tem mais vontade de estar numa quinta, num culto profético, que não tem mais vontade de estar na oração às 6 horas da tarde na quinta, que não consegue ir num culto de sábado. Por quê? Perderam o tempo. Não estão gastando a sua vida na presença do Senhor. Muitas vezes nós somos distraídos, meu irmão, com muito entretenimento, dentro ou fora da igreja. Por isso que Deus nos deu a direção. Agora é tempo de buscar. É tempo de ir. Eu conversava com a pastora ontem, amor, saber de uma coisa? A gente tenta fazer as coisas para os casais. Quer saber? Vamos trazer a glória de Deus para os casais. Não vamos fazer nada dia 11, dia 12, não. Que adianta todo mundo sentado, bonitinho, lindinho aqui, depois fica com o assunto pipocando. Vamos mergulhar na glória de Deus. Por isso que dia 11, casal, a oportunidade. Eu sei que é legal você levar a sua esposa, a sua namorada para jantar. Mas faz o seguinte, vamos primeiro entregar a nossa vida diante do Senhor. Eu vou para a igreja, vamos adorar, depois a gente sai. Ou vem no culto domingo de manhã, depois sai para comemorar, porque dia 12 é no domingo. As nossas prioridades inverteram. Aí você vai sair para comemorar algo no sábado, porque é alguma coisa no domingo, inverteu tudo. Inverteu tudo, porque estamos sendo distraídos, meu irmão. Hoje a internet nos distrai, não distrai a gente? Quanto tempo você perde no Instagram, no Facebook, no TikTok e no Kawaii? Confessa o pecado agora. Confessa, meu irmão, fala aí. Ixi, pastor, eu fico a cada meia hora, dou uma olhadinha. A cada meia hora eu fico 1 hora no Instagram. É assim que você faz?
Somos distraídos. O YouTube, hoje tem muito entretenimento. Hoje você tem TV paga que você tem tudo para você assistir. Filme, você tem Netflix, você tem Globoplay. Você tem tudo. Porque é uma forma que tem tido para nos distrairmos do verdadeiro propósito de Deus para as nossas vidas. Benjamin Franklin, um dos presidentes mais conhecidos dos Estados Unidos, diz que as três coisas mais difíceis do mundo é guardar o segredo. Oh, Deus. Quantos conseguem guardar segredo aqui? Olha, glória a Deus. Perdoar uma ofensa. Quantos conseguem perdoar uma ofensa? É mais difícil, viu como está falando difícil? E aproveitar o tempo. Jesus, ele lamentou e chorou a negligência do seu povo, do povo judeu, por não aproveitar e reconhecer o tempo da visitação de Jesus naquele momento. Olha o que ele fala lá em Lucas 19, 44, ele diz: também a lançarão por terra, você e os seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus te concedeu. Messias estava ali, mas o seu povo não estava reconhecendo que ele já era o Messias. Não estava, e nós estamos da mesma forma, não discernindo o tempo e não aproveitando. Caramba, esse é o tempo, Jesus está aqui, Deus está fazendo algo, Deus está trazendo arrependimento, Ele quer trazer avivamento sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação. Ore por isso. Você tem orado, você tem sido pelo menos aquele ponto comum. Eu não posso não estar fazendo nada, porque eu não tenho tempo, mas em nome de Jesus, a minha oração é para que a igreja seja avivada, é para que Peru seja avivada, é para que o Brasil seja avivado, haja um arrependimento, haja um derramado do Espírito Santo sobre a igreja, sobre a nossa nação. É isso que nós temos que nos posicionar. E Jesus estava exortando ao seu próprio povo, de que eles não estavam percebendo a oportunidade. Enquanto muitos estavam orando pelo próprio Messias, o Messias estava no templo, pregando e ministrando ao coração deles. Aproveite cada oportunidade que você tem na sua vida, meu irmão. A gente tem que parar e pensar, talvez a morte pode chegar para nós a qualquer momento. A Bíblia fala que nem sequer o filho sabe ao certo quando ele irá voltar, só o Pai sabe. Talvez você esteja pensando assim: meu tempo agora é terminar minhas faculdades, conseguir um cargo super top na empresa que eu trabalho, ou fazer ainda viagens. Você pode fazer tudo isso, faça. Se eu tivesse muitas condições, eu faria, viajava muitos lugares. Mas há um tempo para todas as coisas. E às vezes Deus está nos dando a oportunidade de primeiro mudar a nossa vida diante dEle. Mudar a nossa forma de pensar daquilo que nós estamos vivendo. Deus está te dando essa oportunidade. Porque talvez pode não existir o amanhã. Você já parou para pensar nisso? Que talvez pode não existir esse amanhã e nem existir o mais tarde. Que o tempo que Deus está dando para nós é hoje, é agora. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama do teu espírito. A terra está clamando. A palavra fala que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Ela anseia, ela aguarda, ela espera. E é esta oportunidade que Deus está dando para mim e para você hoje. Cada um tem o seu tempo. O meu tempo é diferente do tempo do Val, diferente do tempo da Com, do Ricardo, da Renata, da Vânia. Mas eu preciso entender que há um tempo específico para a igreja. E eu estou naquele entendimento, meu irmão. Eu creio que já somos a geração da volta de Jesus. E aí entra o terceiro aspecto. Eu primeiro preciso discernir o tempo que eu estou vivendo. Segundo, aproveitar a oportunidade que está sendo me dada. E terceiro, eu preciso entender o tempo de Deus que está próximo. O tempo de Jesus voltar está próximo. Assim como muitos religiosos, os judeus daquela época, os fariseus, os escribas, não perceberam o Messias ali. Que ele tinha chegado. Hoje, muitos de nós dizemos ser cristãos, que cremos em Jesus, também estamos como aqueles fariseus com relação à volta de Jesus, desapercebidos, distraídos. Os sinais da vinda de Jesus estão muito visíveis. É discernir o tempo. Isso é discernir, Val. Isso é olhar para o que está acontecendo no mundo. Isso é olhar para o que está acontecendo nas igrejas. Isso é olhar para o que está acontecendo na sua própria vida e falar: uau, está próximo.
Ele está voltando. Nós cantamos, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce, mas você tem convicção de que se os céus se rasgarem, ele voltar, a sua salvação está garantida? Você tem essa convicção, porque cantar é aquela questão, eu sei cantar, mas eu vivo o que canto? Eu vivo o que falo? Há um ditado que diz, né, que eu prego o que vivo e vivo o que prego. Por mais difícil que seja, tem coisas que eu preciso andar nesse ambiente. Os sinais da sua vida estão muito visíveis, mas muitos de nós na igreja preferem não enxergar os sinais deste tempo. Eu prefiro não perceber. Em Mateus 24:39, Jesus estava dizendo, eles não perceberam. Falava, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nós devemos entender que o tempo da vinda de Cristo, meu irmão, já está muito próximo. Os profetas declaram isso. Os sinais apontam para isso. E lá em 2 Pedro 3, do verso 8, diz, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Senhor, não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é longano para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Precisamos aproveitar o máximo as oportunidades que Deus está nos dando, para recomeçarmos algo em nossa vida, para mudarmos algo em nossas vidas, discernir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, pedir para que Ele direcione aquilo que eu tenho feito, direcione aquilo que eu quero fazer, direcione as minhas atividades, direcione o meu chamado, direcione a promessa que eu tenho para a minha vida, e eu preciso ir em direção a ela. Precisamos pedir isso para o Senhor. Este é o tempo que Deus fez, este é o tempo que Deus está preparando. Hoje, Deus preparou este tempo para você estar aqui no culto, às 9 horas da manhã, no dia 15 de maio de 2022, é porque é um tempo específico de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu chamado, para a sua vida no sentido lá fora, familiar. Então aproveite, receba cada palavra, entenda cada palavra e viva essa palavra. Discerna isso que Deus está trazendo sobre nós hoje. É lindo ontem ver os jovens realmente se derramando na presença do Senhor, mas que esse queimar jamais se apague do coração de vocês, dos jovens, também daqueles que um dia tiveram tanto tempo, que às vezes o tempo pode apagar a nossa chama, não é verdade? Muitas vezes o tempo, por conta de circunstâncias, situações que passamos, pode apagar a nossa chama, e não temos mais o discernimento de Deus para as nossas vidas. Mas hoje Deus está dizendo, eu estou dando uma oportunidade para uma mudança na sua vida. Tem esse discernimento, eu não posso discernir por você. Eu não posso discernir a vontade de Deus por Ricardo, senão ele mesmo tem que discernir. Ela não é Val, Val, Deus está pé. Às vezes a pessoa, você pode até falar para a pessoa, mas ela pode não entender nada se ela não quiser discernir. Não vivam de forma leviana, não viva de forma insensata, está dizendo o apóstolo Paulo. Eu não sei como você tem vivido, eu não sei como você tem gastado o seu tempo. Mas se você não está gastando o seu tempo na presença de Deus, naquilo a qual Ele te chamou, na essência do Evangelho, não esperando e aguardando ansiosamente a volta do Senhor, meu irmão, alguma coisa está errada, e Deus quer consertar a sua vida, Ele quer consertar novamente, como posso dizer, a rota da sua vida. É que nem quando você está seguindo o Waze muitas vezes te joga por rotas que não é muito legal. Quem já passou por experiência para o Waze e falou, meu Deus do céu, que caminho é esse? Mas quando você discerne antes, já teve quem dirige muito, você está ali seguindo o Waze, e de repente você vê que ele está fazendo uma rota que não é legal, você já discerne, opa, não é isso aqui, eu vou fazer outro caminho. Quem já teve essa experiência? Poucos. Às vezes a sua rota não está alinhada com a rota de Deus, a rota que Deus traçou para você. E às vezes você não vai ter aquela vozinha da Waze, né? A 500 metros vire à direita. E às vezes a gente percebe que Deus está em silêncio conosco. Mas Deus está dando sinais. Sabe qual é a nossa questão? Às vezes a gente quer que Deus, Ele desça aqui em pessoa, barbudo, de olho azul, cabelos longos,
feito chapinha, uma roupa de Josué, e diga: filho, filha, aqui, se liga, João. Muitas vezes Deus não vai agir assim com você, mas Ele vai te dando sinais. Está vendo o que eu estou fazendo? Isso aqui está alguma coisa. Deus está falando. Deus fala através das coisas. Fui percebendo a música. Quando eu vou pregar, meu irmão, eu fico percebendo muita coisa. Tento perceber as músicas, o que a galerinha vai falando. Se Deus está falando sobre tempo hoje, Deus Ele quer nos ensinar a ter esse discernimento, e mais que isso, a viver a oportunidade que Deus está nos dando, e mais que isso, sabendo que um dia Ele vai voltar, então eu preciso andar preparado para um dia que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. É preparo, é discernir. Qual é o tempo que você perdeu na sua vida? Talvez você esteja perdendo esse tempo. Eu queria que você ficasse de pé nessa manhã.